Muito bem, aqui foi a postagem do seu irmão, mais jovem, deputado federal Celso Maldaner, nas redes sociais. A imagem serena de Cacildo Maldaner, que agora há pouco tempo fez 79 anos. O grande Cacildão, ele foi fundador do MDB em 66. E além dos 55 anos de trajetória no MDB, ele ainda teve 3 anos na UDN. Foram 58 anos de caminhada política marcada pela honradez e pela integridade. Cidadão simples, de fino trato, incapaz de uma indelicadeza, teve muitos e muitos adversários, mas nunca teve inimigo. Convivia de forma harmoniosa e salutar com aqueles com quem travava batalhas políticas, partidárias e eleitorais. Tinha uma verdadeira paixão pelo MDB. Mesmo quando das derrotas, ele era o animador, é aquele que levantava o astral dos companheiros para retomar caminhadas pelo Estado, para recuperar e se preparar para o próximo embate eleitoral. Sem dúvida nenhuma, é alguém que está sendo acolhido por aqueles MDBistas que têm história no partido. MDB, Fernando, que elegeu 5 governadores a partir de 82, com a redemocratização e o restabelecimento das eleições diretas no Brasil e, particularmente, em Santa Catarina, 5 mandatos. Vamos ao próximo telão, Tia Cris? Aqui estão eles, então, os governadores eleitos e na pelo MDB. sequência cronológica, Pedro Ivo Campos, que foi o primeiro, e se elegeu com Cacildo Maldaner de vice, que o sucedeu em fevereiro de 90 e cumpriu o último ano de mandato de Pedro Ivo. À época, a transição se fazia em 15 de março. Ele teve um pouco mais de um ano como governador e não concorreu à reeleição porque a possibilidade da recondução veio depois, por decisão do Congresso Nacional. Aqui, Cacildo Maldaner. Depois tivemos Paulo Afonso Vieira. Esse também é exemplo de Pedro Ivo, eleito em meados da década de 90. Depois, Luiz Henrique da Silveira, 2 vezes governador, as 2 pelo voto direto. Também, a exemplo de Pedro Ivo e agora Cacildo, não está mais entre nós, faleceu há 5, 6 anos. E, por fim, Eduardo Moreira, governador em 2 mandatos tampão. Primeiro na sucessão de Luiz Henrique e depois na sucessão de Raimundo Colombo. O MDB fica, basicamente, com 2 ex-governadores. Paulo Afonso ainda muito querido pelo partido, mas sem base eleitoral. E Eduardo Moreira não tem base eleitoral e não tem grandes influências partidárias. Paulo Afonso, depois de governador, conquistou um mandato de federal. Já Eduardo Moreira examina a possibilidade de concorrer à Câmara ou à Assembleia Legislativa. Sem dúvida nenhuma, terá que fazer muito esforço para garantir um mandato. Mas nenhum dos 2 é opção majoritária. E no momento desse, em que Luiz Henrique já fez falta em 2018, quando pela primeira vez o MDB não chegou ao segundo turno, e Eduardo Moreira no governo não se empenhou para colocar Mauro Mariani na grande final, o que precisa o MDB hoje? Precisa se oxigenar, precisa se arejar, precisa de um projeto e precisa de renovação. É aí que vai entrar as prévias de agosto, uma vez confirmadas, onde 3 candidatos estão na parada. O próprio irmão de Cacildo, Celso Maldaner, o senador Dário Berger e o prefeito reeleito de Jaraguá, Antídio Lunelli. Esse sim encarnando
renovação no MDB. Se o MDB tiver juízo, sem dúvida nenhuma, vai com o prefeito de Jaraguá do Sul, sem o que poderá enfrentar dificuldades nessa caminhada majoritária de 22. Ainda mais que precisa se descolar, Fernando, do MDB lá de cima, apodrecido, putrificado por figuras como Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá e Companhia Limitada. Portanto, para homenagear Cacildo Maldaner, vamos botar esse telão, Tia Cris, fecha nele. Ninguém é melhor do que ninguém, mas alguns se destacam pelo seu caráter e outros pela falta dele. Uma homenagem a Cacildo Maldaner, um cidadão de caráter, um colono e, como bom colono catarinense, simples, mas austero, trabalhador e sério. Esse é o colono catarinense. E Cacildo Maldaner, antes de entrar na carreira política, era o verdadeiro colono catarinense. E você agora tem uma referência final, né? Nós queremos exibir um trecho aqui de um programa inédito gravado com o Prisco, o convidado Cacildo Maldaner. Foi um piloto de um projeto que o Prisco estava desenvolvendo aqui no SBT, de carona com o Prisco. O Prisco passeava pelas ruas de Florianópolis, da capital catarinense, com personalidades, e Cacildo foi o único e primeiro convidado. Vamos acompanhar um trechinho? Isso foi mais ou menos há uns 4 ou 5 anos atrás. Exato. Essa fala nunca foi ao ar, porque era um projeto, era um piloto. E aqui está. Eu separei um trechinho, por isso, quando ele falava de como era a política antigamente e como está agora na visão da história de Cacildo Maldaner. É uma homenagem que nós fazemos aos netos, aos filhos e especialmente à dona Ivone Maldaner, companheira de uma jornada de toda uma vida. No ar. Era mais fácil fazer política no passado ou hoje? Nós fazíamos um tipo de política que usávamos e aquilo falava, estava resolvido. Era um sistema de campanha. Era no fio do bigode. No fio do bigode, isso mesmo. Falou, está escrito, não precisa assinar. Depois começou a evoluir e em últimos anos aconteceu tudo isso que vocês sabem. Porque em últimos anos a coisa estava muito distorcida. Estava uma negociata. É verdade. Parecia um leilão, um comércio. Negociar partidos daqui, de lá, política, candidatos. É uma profissão para ganhar dinheiro. Isso desvirtuou muito no Brasil. Amanhã, Fernando, vamos exibir os 6 minutos completos da edição dessa entrevista e também falar um pouco mais das características do discurso de Cacildo Maldaner, que era um discurso único entre a classe política catarinense. Cacildo se despede, deixa história, fez escola e tudo isso tem que servir para a renovação da política catarinense. Então amanhã a gente exibe a entrevista inteira aqui, de carona com o Prisco, com o ex-governador Cacildo Maldaner.